Bom dia, eu sou Leonardo Henrique, ao vivo para falar que os estudantes da Faculdade de Medicina aqui na cidade de Juazeiro do Norte estão realizando uma reivindicação em torno dos valores das mensalidades que são pagas. Que, segundo eles, as mensalidades elas vão aumentando ano a ano, extrapolando até mesmo os limites, os níveis da inflação oficial no Brasil. E quem vai explicar mais detalhes para a gente é o estudante de medicina Eclésio Modesto, que está aí junto com outros estudantes encabeçando esse movimento, né, Eclésio? Gostaria que você explicasse para a gente como é que tem sido a situação nesses últimos anos. Seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, telespectadores. A gente tem enfrentado, né, algumas dificuldades aqui na faculdade e que já tem algum tempo que vem despertando uma inquietação, né, e alguns movimentos e que infelizmente foram abafados, né, até então, né, relacionado à mensalidade. Nós temos nos últimos anos observado aumentos exorbitantes aqui. Eu entrei na faculdade no ano 2023, entrei pagando R$ 11.700, os meus veteranos pagavam a mensalidade de R$ 10.500, que foi reajustada posteriormente para a mesma mensalidade que eu pagava, né? Então eles tiveram um aumento de mais de 11% no valor da mensalidade deles, e que, se a gente for observar a inflação naquela época, esse reajuste está bem acima dessa inflação. Nós sabemos, né, que no Brasil não existe um certo limite que diga a faculdade, a universidade, ela pode aumentar apenas isso, né? Mas embora não exista isso, existem parâmetros que podem ser utilizados, como o IPCA, o INPC, ou a faculdade ela pode optar de maneira transparente pelo reajuste com base naquilo que é investido na universidade, né? Com a apresentação de planilha, que deve ser feita em até 45 dias antes da informação do reajuste. E durante esses anos, né, esses ajustes, eles apresentaram planilhas que não são nada claras, né? Nós temos aqui uma divisão nítida sobre a administração do curso de medicina e dos outros cursos que não são da área da medicina, inclusive cursos que não são da saúde. Existe essa divisão administrativa. Nós temos uma diretoria da Estácio e uma diretoria da Idomed, né? E a planilha ela vem unificando tudo isso. Não diz qual é o investimento da faculdade na medicina e não diz qual é o da Estácio. Eles trazem tudo isso e dificulta a compreensão dessa planilha, e a sensação que passa para a gente, como o reajuste ele acaba sendo maior para os alunos da medicina, é que a medicina acaba custeando tudo isso. Hoje vocês pagam mais ou menos quanto em média de mensalidade? Pronto, hoje a mensalidade que a minha turma está pagando, né, porque existem diferentes mensalidades aqui na instituição, é de R$ 13.700 e alguma coisa sem o desconto. Com o desconto fica R$ 13.136, mais ou menos. E os calouros que já começaram a se matricular, eles estão sendo cobrados um valor de R$ 14.700, quase R$ 15.000. Seria esse o valor atualizado para o ano que vem da mensalidade? Então, nós tivemos conhecimento de que, extraoficialmente, de que esse seria o valor. Foi quando nós começamos a nos movimentar contra isso, porque é absurdo. Se a gente for comparar os R$ 10.500 que os meus veteranos pagavam lá quando eu entrei, a gente tem um aumento aí de 40%, né? E em um curto espaço de tempo, de apenas 3 anos. Então, isso despertou uma inquietação muito grande, foi o que motivou o nosso movimento. E diante disso, nós percebemos que a instituição ela meio que começou a recuar e a negar de que esse seria o valor que nós pagaríamos. Mas nada nos garantia que isso fosse de fato acontecer, porque em anos anteriores, quando nós nos manifestamos contra também, eles meio que abafavam, diziam que não era aquilo que ia acontecer. Quando o movimento morria, eles lançavam um reajuste que já era aquele que a gente estava esperando, entendeu? Então, diante desse histórico de que a faculdade vinha com aumentos acima da inflação, nós decidimos manter o nosso movimento, convocar a mídia, mostrar à sociedade o que acontece aqui, né, para que dessa vez a gente de fato seja ouvido e a gente não chegue a esse absurdo que é essa mensalidade de quase R$ 15.000. Eclésio, e também como é a questão estrutural da universidade em relação à assistência, a espaços. Como vocês percebem que esses reajustes consecutivos, eles têm reverberado em melhorias para o acolhimento dos estudantes?
Então, esse é um ponto importante. Lembra que eu te falei sobre a questão da planilha? O reajuste ele pode ser feito mediante a apresentação dessa planilha e que sejam justificados com investimentos na instituição. Se nós observarmos aqui, desde que eu entrei, não se fez muita coisa no que tange a melhoria de estrutura física. Por exemplo, nós não temos segurança no campus. A entrada ela é aberta, qualquer pessoa pode ter acesso, então diversas vezes a gente teve aulas interrompidas por pessoas que estavam passando, fazendo pedidos de doações, pedindo dinheiro aos alunos, e isso sem que houvesse um controle de acesso na instituição. Isso é gravíssimo, porque qualquer pessoa pode entrar aqui mal intencionada e fazer qualquer coisa. Além disso, nós temos problemas com sala de aula que não tem acústica. Às vezes o professor está dando aula numa sala e utiliza microfone, atrapalha a sala da gente, que a gente não consegue escutar o nosso professor que está dando a aula. Nós temos problemas também de estacionamento, muitos carros ficam lá na parte de trás, ali onde é terra, não é improvisado, né? E é isso, assim, sem falar de outras questões estruturais que a gente tem também. Por exemplo, tem relatos e vídeos nas redes sociais de, no período chuvoso, o bloco C aqui, que é uma das coisas que eles se vangloriam de terem construído, mas é um bloco que já existia, que foi apenas reformado, né? No período de chuva de estar alagado, a cantina caindo mais água dentro do que fora no período de chuva, entendeu? Então são diversas coisas que destoam desse valor de mensalidade. E principalmente quando a gente compara com estruturas de universidades como a Unifor, que é a melhor, né, do Ceará, e extremamente conceituada, que eles pagam, e é numa capital, que eles pagam um valor muito inferior ao valor que a gente paga aqui. Então a faculdade ela cobra um valor e ela não entrega um serviço a contento, e uma estrutura a contento. Além disso, dessa questão estrutural, uma das coisas que mais pesa na planilha de custos é o recurso humano, né? E a gente tem observado uma evasão importante de professores daqui, professores bons, e acreditamos que seja por questões de não reajuste. Inclusive, nós temos manifestação de professores de professor aqui da faculdade, dizendo que desde 2022, quando começou a trabalhar aqui, que não tem ajuste. Então, como é que se justifica esse aumento, né? O que é que a faculdade tem investido porque a gente não consegue enxergar aqui? Depois que a gente começou essas manifestações, eles começaram a pintar o nosso bloco, começaram a colocar ar-condicionado em uma área de convivência comum, aquelas cortinas de vento, enfim. Mas tudo isso depois que a gente começou. Lógico, podia ser que ele já estivesse se programando, mas a gente acredita que isso acabou servindo como estopim para que acelere esse processo. É uma maneira de mostrar para a imprensa e tentar também meio que abafar algumas das reclamações que a gente faz. Ok, Eclésio, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus posicionamentos. A gente segue acompanhando esse caso e a gente reforça que o espaço do News Cariri também segue aberto para as manifestações da Faculdade de Medicina aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Mas a gente ouviu aqui a reivindicação dos estudantes que fazem essa série de cobranças e também de pontuações em relação à mensalidade e também à estrutura do espaço da faculdade.